Liturgia diária. Deus vos fala. 18 de abril de 2024. Quinta-feira. Terceira semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Bom dia. A liturgia de hoje nos oferece uma profunda reflexão sobre o encontro, a orientação e a revelação no caminho da fé. Na primeira leitura, temos o relato do encontro de Filipe com o eunuco etíope. Este encontro não é um simples acaso, é uma direção do Espírito Santo. Filipe, obedecendo ao chamado divino,
aproxima-se do eunuco que, mesmo sendo um alto funcionário da rainha da Etiópia, reconhece sua necessidade de orientação para compreender as Escrituras. A passagem lida pelo eunuco, que fala do sofrimento e da humilhação do Cordeiro, serve como ponte para Filipe anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Este episódio nos ensina sobre a humildade e a abertura de coração necessárias para acolher a verdade e a iluminação que vem de Deus, permitindo-nos, assim, descobrir o verdadeiro sentido da palavra e aplicá-la em nossa vida. O Salmo reforça esta mensagem, convidando-nos a aclamar e glorificar a Deus por todas as bênçãos recebidas, reconhecendo que é Ele quem sustenta e dá firmeza aos nossos passos. O Salmo também celebra a proximidade de Deus, que escuta nossas orações e não rejeita nossos clamores. No Evangelho, Jesus se revela como o pão da vida, aquele que vem saciar não apenas a fome física, mas a fome espiritual que é eterna. A afirmação de Jesus de que ninguém pode ir até Ele, a não ser atraído pelo Pai, revela a dinâmica da graça divina que nos chama e nos capacita a responder ao amor de Deus. A promessa de Jesus de que quem crê nele tem a vida eterna e o convite para que nos alimentemos dele são garantias de uma vida plena e uma esperança que transcende a morte. Assim, a liturgia de hoje nos chama a uma reflexão sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus. Estamos abertos e atentos aos encontros diários nos quais o Senhor pode estar nos falando e nos orientando? Como o eunuco, estamos dispostos a admitir quando precisamos de ajuda para entender melhor nossa fé? E, finalmente, estamos nos alimentando verdadeiramente do pão que é Cristo, permitindo que Sua palavra e seu corpo nos transformem e nos conduzam à vida eterna? Que estas palavras inspirem nossos corações e mentes hoje e sempre. Que possamos ser fiéis discípulos de Cristo, alimentando-nos dele e levando a sua mensagem de esperança e salvação a todos ao nosso redor. Que Deus nos abençoe nesta jornada de fé. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.